Você quer ouvir a voz de Deus, mas não sabe como? Já fez de tudo para ouvir, mas não conseguiu. E mais, você se sente frustrado por isso? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar como você vai ouvir a voz de Deus. Já deixa o seu like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, ative os sininhos para você não perder mais nada. E olha só, compartilha com alguém esse vídeo, compartilha com alguém o nosso canal. Mais pessoas precisam ouvir essa mensagem vinda do céu, mensagem da palavra de Deus. Compartilha. Quando nós falamos em ouvir a voz de Deus, a maioria das pessoas imagina isso como algo de um nível espiritual muito absurdo, algo como um som de trovão, um som de muitas águas. Sim, a Bíblia fala que isso pode acontecer, mas Deus também fala de formas simples. Mas Deus fala, meus amigos, principalmente pela palavra dele, a Bíblia Sagrada. Sim, meus amigos, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus viva. E tudo o que você ouvir de Deus por aí não pode ir contra a Bíblia. Se você abrir a palavra de Deus e ler uma leitura simples, Deus vai estar falando com você. Deus fala conosco o tempo inteiro. Então nós já sabemos que Deus fala o tempo inteiro. Agora a questão é, como nós podemos ouvi-lo? Jesus deu exatamente essa resposta em João capítulo 10 e no versículo 27. Diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. Então o que você deve se perguntar primeiro é se você é ovelha. Jesus usa essa relação entre pastor e ovelha para ilustrar essa relação dele com a gente. As ovelhas são muito diferentes de outros animais. Ela depende muito de um pastor. Elas se perdem facilmente. Elas não conseguem se defender sozinhas. Elas precisam de cuidado o tempo todo. As ovelhas desenvolvem um relacionamento incrível com o seu pastor, ao ponto delas reconhecerem a voz dele. Se um estranho as chama, elas não vão. Mas se o pastor delas as chama, elas vão imediatamente, porque reconhecem a voz dele, confiam nele. Em João 10, do 2 ao 5, Jesus usa esse exemplo. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não reconhecem a voz de estranhos. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você primeiro precisa ser uma ovelha. Você precisa estar familiarizado com a voz de Jesus. Você precisa estar familiarizado com a voz dele. Imagina o seguinte: você está em um trem lotado, numa avenida na 25 de março, por exemplo, e a sua mãe te chama. Você sabe a voz dela. Você sabe que ela te chamou. Em meio àquele barulho todo, você ouviu a voz da sua mãe e você reconheceu por quê? Porque vocês têm intimidade. Porque a voz da sua mãe é uma voz familiar. Com Deus é a mesma coisa. Nós estamos rodeados de sons vindo de todas as partes, de todo lugar. Mas as ovelhas de Deus, as ovelhas de Jesus, quando Deus fala, nós sabemos que Ele está falando. Por quê? Porque nós temos uma relação com Ele. Nós temos uma relação familiar com Ele. Nós somos próximos. Nós somos o tempo inteiro cuidado por Ele. E nós dependemos dEle. Nós não queremos viver sem o nosso pastor. Nós queremos viver com o nosso pastor. E por conta dessa relação, em meio a um mundo de caos, a um mundo barulhento, quando ele fala, nós sabemos que ele falou. Para ser ovelha de Jesus, você precisa principalmente fazer essas três coisas. Número 1, seguir Jesus. Toda ovelha segue o seu pastor. Isso aconteceu, por exemplo, com os 12 apóstolos, que seguiram Jesus, e por isso eles foram ovelhas. Já o jovem rico não quis seguir Jesus, então ele não é uma ovelha. E permanecer seguindo Jesus. Esse não foi o caso de Judas. As ovelhas seguem Jesus e permanece seguindo Jesus. Número 2, obedeça a Jesus. As ovelhas, elas obedecem o seu pastor. A ovelha é um animal muito dócil, muito submisso. Ela precisa obedecer o seu pastor para sobreviver. Imagine um GPS. Ele mostra as instruções, mas se você não seguir, você vai se perder. Com Jesus é a mesma coisa. Nós estamos seguindo ele, mas se nós não obedecermos, nós não chegaremos em lugar nenhum. Em Tiago, no capítulo 1 e no versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O que esse texto está dizendo é que tem muita gente ouvindo mesmo que Jesus está
tá falando, o que a palavra de Deus diz, mas poucos estão colocando em prática. E o texto vem e nos confronta dizendo: vocês não, vocês ouçam e pratiquem, ouçam e obedeçam. As ovelhas de Jesus, elas não só ouvem, mas elas ouvem e obedecem. Número 3, confiar em Jesus. As ovelhas confiam no seu pastor. As ovelhas dependem do seu pastor, sabendo que ele supre e nos guia pelo melhor caminho. Mas Jesus também nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Isso significa que nesse caminho nós iríamos enfrentar muitas dificuldades, sabe? Esses grandes problemas que nós enfrentamos na nossa família, no nosso trabalho, alguém doente, qualquer coisa, algum problema que nós enfrentamos faz parte, mas as ovelhas de Jesus, elas atravessam essa fase confiando no seu bom pastor. Custe o que custar, elas continuam seguindo o seu mestre. Jesus é suficiente. Salmos 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Então, se você está buscando desesperadamente ouvir a voz de Deus, se torne uma ovelha de Jesus, porque é com elas que Deus fala. Agora, o principal, eu faço questão de retornar a esse assunto. Muita gente espera a fala de Deus de uma forma muito espetacular, quando nós temos algo muito simples e poderoso em nossas mãos. A Bíblia é sagrada. Abra a sua Bíblia, leia, medite na palavra do Senhor. Tudo o que há de mais importante que Deus quer falar com você está escrito aqui nesse livro. E se você obedecer o que esse livro aqui diz, você será uma ovelha do Senhor. E com as suas ovelhas, Ele fala. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém, cara. Se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, comenta alguma coisa, ajude o nosso canal a crescer. Você pode fazer parte disso.